Rapaz. Agora tá valendo. O Palmeiras, assim, gente, dominante o jogo inteiro. Tirou o pé depois do 2-0, entregou a bola pro Corinthians e diz, Tirou vai, o pé. Corinthians. E o carrinho do Gomes em cima do Yuri. O Palmeiras fez 2, e aí 3, né, com impedimento milimétrico e tal, mas poderia ter feito 4, 5. Foi outro Palmeiras, foi outro... Aliás, o Corinthians não... Galera, Verdão venceu o Corinthians na rodada do final de semana, mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, e foi uma grande atuação. O Palmeiras, que estava precisando, né, de uma atuação de alto nível, e no sábado foi uma partidaça, amassou o Corinthians, ficou até barato. Vamos acompanhar aqui o trecho do debate do jogo aberto, Ronaldo perdendo a linha com a vitória do Verdão. Deixar os créditos na descrição, deixa aquele like para estar fortalecendo, se inscreva também, ativa aí o sino das notificações, mas agora bora pro vídeo. Rapaz. Agora tá valendo. 3 pontos só. Marco Aurélio Cunha, boa tarde pra você. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Opa! Foi. Ele tá louco. Ué, tá certinho, não tá louco não. Meia, meia. Isso, que é isso. Uma vinhetinha. O São Paulo não perde e vocês continuam falando. Mas também não ganha de ninguém. Não perde. Caraca, velho. Aliás, empatar com o Cruzeiro em casa é ruim, hein? Porque eram 6 pontos garantidos todo ano. Uia. Uia! Cicinho, você avisou, hein? Olha, chegou o dirigente, Toca a bancando marcha o pro treinador, Zubeldia. Toca a marcha pro finalmente. Zubeldia. Belmonte disse isso. Que fica o Subeldia. Não fica não, Zubeldia. Só o Marco te quer. Chico Garcia, e você? E você em casa? Final de semana. Líder do Brasileirão, Flamengo. Vai cair. Que é uma obviedade, né? Perder pro Flamengo. O problema é perder do jeito Ué, que quando eu perdeu. comemorei o empate, vocês falaram que era, tá comemorando empate, agora falou que é uma verdade, obviedade verdade. perder pro Flamengo? Diretoria Na do casa, lá Falaram no Rio. mesmo, Diretoria falaram do mesmo, Grêmio. vocês vão te falar. Todos vocês. Vocês falaram aí pra ela, eu tô com a Renata. A diretoria do Grêmio muda enquanto é tempo. Se organizar direitinho, hein? Caixinhas, o Beldia... Que tem de treinador balançando. Vou fazer o mexe aí, viu? Meu Deus do céu. Eita, que desânimo. Ulisses, e você? Sobreviveu, Ulisses, ao sábado? Vai, sábado, domingo, maravilhosamente bem. Receba, pai. Aqueles que dizem assim, somente 3 pontinhos, no fim do campeonato sentirão falta desses 3 pontinhos. Por uma Libertadores, por um título, por uma Sul-Americana, para um possível rebaixamento. Entendeu? Às vezes 3 pontinhos muda a vida de um time totalmente. Então essa conversa aí no Brasileiro. O Palmeiras ganhou um jogo que não valia nada. Não, Vocês estão valiam 3 brigados, pontos. você e o Ronaldo? Não, mas é verdade. Valiam 3 pontos que lá no fim do ano, nossa, se tivesse conquistado aqueles 3 pontos, né? A gente tava na Libertadores. A gente podia brigar pelo título, a gente não sei Boa o quê. tarde, Ulisses, boa tarde. Não há ninguém mais feliz, ninguém mais incrível do que Edu Dracena. Ué, o único que ganhou aqui. Mas o Santos perdeu. Não, pera, agora mas tô falando Palmeiras. Palmeiras. Calma, é verdão, atravessa o samba, né? Tá queimando a Ronaldo, largada. já te falei, a sua paz acabou. Hoje é Se eu estivesse aqui no programa antes da final do Campeonato Paulista, você já sabia que ia acontecer. Então, Renata, Eu ia ver você chorando. você me permite? O quê? Você me Claro, permite? claro, vai. Você quer... Tem uma encomenda aqui pro Ronaldo, então dá licença que eu vou entregar pra ele. O Juvenil já deitando no Normalmente seu essa programa. Por isso que tiraram o porrete daqui. Cadê o porrete? Robertinho, Vou cadê entregar o aqui pra porrete ele aqui? aqui, tá bom? Uma encomenda, o que Uma encomenda será? aqui pro Ronaldo aqui, não sei o que, não sei. Você tá ligado que o zagueiro dava dura nos zagueiros, tá ligado, hein? Deixa eu ver. Pra você, menino. É de comer, senão chama o Ulisses. É pra você, tá bom? O que será? Como mesmo? E zagueiro costuma dar dura. O que é, Ronaldo? Que isso aqui, menino? É pra você. Ai, uma cabeça de galinha. Nossa, quanta criatividade de vocês, né? Assim jogaram a cabeça de coloca essa aí. Nossa, que criatividade. Coloca nessa cabeça. Ó, vou jogar essa cabeça. Ó, vou jogar ali, ó. Põe, Olha que Ronaldo, põe aí,
atividade. Põe. Daqui a pouco vocês vão falar que é o time do povo. Coloca aí, vai. É o time do povo, é o Coringão. Vocês vão cantar até música do Corinthians. Mas também é aquela história do toma lá, da cá, né? Teve cabeça de porco, agora cabeça de Isso galinha. é coisa sua também, isso é coisa sua. Não, essa vez eu estou isenta total. E aí, Sgarbi, tudo bem? Coitado do nosso Juvena ter que ficar ao lado do nosso Ronaldão. Isso não é legal, eu sei, peço perdão. Não, mas tudo bem, pessoal, tudo bem, meus amiguinhos. Fazendo Renata, collab com o Eu me vento. divirto. E, ó, essa cabeça de galinha não entra nessa sua jaca, não, viu, filho? Não entra. Por isso que ele colocou. Não entra, não cabe. Muito negativo pra você. Bom, pra mim... Pô, quem poderia ter se dado bem no apagar das luzes da rodada era Everton Guimarães. Mas aí teve um empate com o São Paulo, beleza, mas empatar com o Vitória em casa não tava nos planos, hein, Everton? Ó, ainda estamos aqui. Isso aqui não vai envelhecer nunca, Renata. Ramon não vai Dias, envelhecer Ulisses nunca. Costa, A Chico Timão Garcia, Press tá aí, vai continuar por aí. Isso aqui não vai acabar nunca. Eles vão ficar com esperança Chico, até no final do ano. Aí fica com esse Ulisses. papo de que, mas não valia nada. Ai, porque não valia nada, mas podia ter tomado uma piaba de uns 4 ou 5. 4 ou 5. Agora, sobre o São Paulo não ter vencido o Cruzeiro, e aí o Marco Aurélio debochou. Porque já eram 6 pontos garantidos todo ano contra o Cruzeiro. Já vi que esse ano vai perder 4, né? Que coisa, hein? Aliás, Já teremos... o Cruzeiro vai somar 4. Porque empatou já aí na teremos João volta, Paulo ganha aqui do Capelanes, São hein? Paulo. Ele não para. Bom dia pra você. Ele não para. Ele é imparável. Doutor Galo. Impressionante. Mas eu quero delay. falar de derby. Quero falar do 2-0 do Palmeiras pra cima do Corinthians. E você, Sgarbi, Oi. vai começar a analisar esse jogo. Deu vontade de Por espirrar que quando foi tava tão falando. boa a atuação palmeirense? O que me preocupa pra quarta-feira. Que amasso, hein, Rê? Pelo amor de Deus. Não, o primeiro tempo ali eu concordo com o Everton. O Corinthians se salvou, tem que agradecer por não ter tomado uns 3, 4 ali logo no primeiro tempo. Pra mim são 2 pontos principais. O Palmeiras entrou mordido pra esse jogo, totalmente mordido. Lógico, mas entrou. E o Corinthians entrou pra jogar mais uma partida. E esse papo do Ronaldo de que não é que valeu só 3 pontos. Eu nem falei nada, ela chamou você Você primeiro. falou que valeram só 3 pontos. Não é, cara. São 3 pontos num clássico e o Corinthians foi amassado. Desculpa, essa zaga do Corinthians, a gente fala muito sobre isso aqui, né? A gente fala muito sobre a zaga do Corinthians. Não dá. Não dá. O André Ramalho é um cara que chegou muito bem, tá muito mal. Não dá, cara. A zaga do Corinthians é uma vergonha no clássico. Atropelado, Sgarbi. Atropelar é a palavra. Atropelado. Foi Anotou a atropelado. placa aí, né? Ou tá na placa? E é muita... Depois manda a foto do Paulistinho. E é claro que o goleiro reserva, no modo geral, a pressão é muito grande, quando a régua é muito alta, do Hugo. Só que, cara, eu acho uma sacanagem cair a culpa só no Donelli, assim como tem gente fazendo, porque a zaga, o espaço que os caras deram pros caras finalizarem, pros jogadores do Palmeiras finalizarem, é um absurdo. Um absurdo. Então o Corinthians tem que se colocar no lugar, ganhou o Paulista, parabéns. Só que o brasileiro agora o bicho pega. O brasileiro não é campeonato paulista e tem que contratar. Pra mim, na janela do meio do ano é contratar ali na zaga, porque, meu Deus. tá Zaga e difícil. ala, né? Ulisses Costa, de um lado, reabilitar o Palmeiras antes do jogo com o Inter, e por outro, é preocupante pra você a situação do Corinthians por ter perdido com tanta passividade o clássico? É, um time... Sabe o que aconteceu? O oposto do que aconteceu na final do Campeonato Paulista. Corinthians andando carrinho à vontade incrível e o Palmeiras lá, vendo o jogo na final de Paulista. Agora não. O Palmeiras voando, dando carrinho, uma vontade dos jogadores incrível e o Corinthians lá numa passividade incrível também. Agora, o que chama atenção é a montagem, a elaboração do time. Tem umas coisas no Corinthians que não funcionam. Né? Por exemplo, os laterais não funcionam, todo mundo sabe disso há muito tempo e ninguém faz nada. Não é? Como é que você tem O espanhol não funciona. Como é? Não tá funcionando. Não funciona. Não tá funcionando O juiz bem. não expulsa o Gomes no carrinho. O que acontece é o seguinte, como é que você monta um time de futebol sem um homem para armação no meio de campo? Mas o Você tem Corinthians é muito bem treinado. Você não tinha viu que a arrumar- saída de bola do Você Mendes? tinha então, isso é absurdo. Muito bem treinado. Você tinha que montar um isso? time com alguém para armar nesse meio de campo. O que aconteceu em relação ao Paulista e a esse jogo? O Palmeiras ganhou o que o Corinthians teve no Paulista, o meio de campo. E dominou o jogo totalmente. E o Corinthians foi o que mais estranho, a passividade do time do Corinthians. Entendeu? O Martins jogou demais. É um menino que chega, colocou o Moreno já no banco e vai ser titular. Cara, a entrada do Paulinho, sem ritmo de jogo, mas já mostrou o seu cartão de visita, joga batendo muita bola. pro gol, joga demais, você vê a diferença nisso. Entendeu? E uma coisa que eu vou falar pra você. O quê? Triste. Não falou nada. O Veiga não fez falta, hein? O Veiga não fez falta.
Qual Veiga? Entendeu? O desse ano não fez, mas desde o ano passado. sempre não vai fez, fazer. Não né? fez falta nenhuma. Ó, o Abel tá montando um time interessantíssimo. Vitor Roque bem, hein? Entendeu? Vitor Roque, um guerreiro. Felipe Pô, Anderson. gritei o gol dele Agora muito, ali. porque eu queria que ele fizesse esse primeiro gol. E as pessoas estão pegando no Pode pé ser dele. A torcida quarta-feira. do Palmeiras está apoiando. Porque apoia. Porque o Rony, lembra quando o Rony chegou do Atlético Paranaense? O Rony demorou 7, 8 jogos para fazer o primeiro gol com a camisa até mais. do Palmeiras. 20. Acho que até mais. Não sei 19, se 22 22 jogos. Olha que loucura, 22 jogos. Muito obrigado pela sua gentileza. Mas de me o lembrar Abel isso. apostou nele e manteve. E tem um detalhe. E o Vitor Roque é esse cara, Renata. Pois Vai é, teve fazer gol com a de camisa novo, do mas foi Palmeiras. anulado por causa da posição do Gustavo Quarta-feira Gomes, é que promete. interferiu no caso. Marco Aurélio Cunha, a primeira rodada elogiamos o Botafogo contra o Palmeiras. Na segunda rodada, reclamamos da arbitragem contra o Sport. Só que na terceira rodada, diante do principal adversário, o Palmeiras foi lá e deu suas credenciais, fazendo a melhor partida do ano, na minha opinião. Renato, é bonito futebol, né? Há 2 semanas atrás, o Palmeiras estava mal, o trabalho do Abel estava se esgotando. 2 derrotas, doutor? Eu tava mal? Peraí, Tava. perdeu o campeonato. Perderam o título, mas 2 não ganhou derrotas, nada. rapaz. Já. Posso falar? Perderam o título, velho. Fica à Deixa vontade, eu doutor. terminar. terminar, por favor. Eu cheguei depois aí. Então, Então. não havia o trabalho do Abel estava se esgotando, os jogadores já estavam cansados, o sistema já não era o mesmo, não ganhou nada o ano passado. Aí perde o Campeonato do Corinthians, uma catástrofe, picha a rua. Isso. Aí ganha esse caos. jogo. Nossa Senhora, esse Palmeiras é espetacular. O Vitor Roque não fez gol ainda, mas é o melhor atacante que tem. O Paulinho vai chegar, e Maurício. Então, veja, o futebol é só expectativa do resultado do jogo. O que passou, passou, vale hoje. Então, os comentários estão sempre em cima do que aconteceu ontem. Eu quero ver ao longo do campeonato todo. Acho o Palmeiras um grande time, sem dúvida. O Abel, um ótimo treinador. Mas não é um jogo que define a história do campeonato. Mas o futebol hoje tá desse jeito, viu, Marco? Se o São Paulo ganhar um jogo, eu vou correr aqui no estúdio também. Teve gente que subiu no caldeirão. Teve gente. Caldeirão não, no cadeirão. Nossa, receba. Errei. Errei sem querer. E se voltar à primeira posição da tabela, vou subir sempre. E quem quiser está à vontade, quem não quiser também que suba. Eu só não vou subir porque você não pode quebrar o cadeirão. É melhor não. Eu fico aqui na torcida. Torcendo pra cair pra pegar. Chico Garcia, você está aí só observando. Só, Eu sei só. que o golpe foi duro, Foi. perdeu pro líder do Final de campeonato, o semana- Flamengo. final de semana Mas o difícil. Palmeiras não se abalou. Entrou e desde o primeiro minuto mostrou que venceria o clássico. O Corinthians, o Emiliano, sem a presença de um meio armador clássico, né? Não tinha o Garro, não tinha o Coronado. Ele poderia ter botado o Memphis para fazer essa função e colocado o Romero. Mas o que ele pensou? Vou colocar superioridade numérica no meio. O Palmeiras vai vir com uma linha de 3, vou colocar 4 meio-campistas. E o Bidon tem uma característica de poder ser um meio armador. Mas não funcionou, por quê? Porque aí do outro lado estava um Palmeiras muito mais aplicado, que lateralizou o jogo pela esquerda do Piquerez. E o Facundo Torres fez um bom jogo. Mas todo mundo juntamente vai com o Piquerez. lá, Chico. O Felipe Todo mundo Anderson vai foi muito lateralizar bem. o jogo com o Corinthians. Não, Você tem lateral? Mas assim, mesmo por dentro, com 2 caras, você tem ali o Rios e o Emiliano Martínez jogando demais. Muito. Marcando, jogando. Aí na direita você tinha o Felipe Anderson e ainda o Estevão muitas vezes caindo por aquele lado, se não flutuando. Foi um Palmeiras assim, gente, dominante o jogo inteiro. Tirou o pé depois do 2-0, entregou a bola pro Corinthians e diz, Tirou vai, o pé. Corinthians. E o carrinho Tirou pé. do Gomes em cima Vai, do Yuri. Corinthians. Vai, Corinthians, Tirou o pega pé. a bola. Vai, tira E o pé do Corinthians não Yuri. soube o que fazer com a bola. O Everton foi fazer uma defesa aos 46 do segundo tempo. Tá louco, Amasso. Então, assim, os jogadores foram mal? Foram. Taticamente, o jogo foi mal pensado? Foi. E do outro lado, tinha um Palmeiras que, inclusive, encontrou a escalação. Acho que o Abel Ferreira encontrou a Mas escalação. por isso que a gente fala mal do técnico do momento que Corinthians. não deveria encontrar, encontra. Por quê? Por isso que eu nunca Ah, duvido calma, de Abel Renata, Ferreira. calma. Por isso que eu sou fã de Abel Ferreira. E vai ser legal esse embate pra gente até tirar uma dúvida Verdade. de qual técnico, quando se enfrentam diretamente, qual técnico está melhor, Roger ou Abel? Hoje o Roger, né? Eu acho que sou melhor treinador do que vocês, porque eu sei que todos gostam de ser treinadores. Quando ganha, O Roger conseguiu equilibrar forças com o Felipe Luiz, vai ser um bom duelo. Mas quando você analisa o Corinthians, que a gente critica muito o treinador do Corinthians, muita gente discorda, é porque ele não consegue mudar a maneira do time E nem jogar. tava ele é lá, né? passivo. Que ele estava o filho dele suspenso, nem tava lá. na Ele beira foi dos gramados esperto, né? esteve. Ele tirou o Bidu e Everton. colocou o Hugo. mas ele continua não Olha a perdendo. culpa é dele. Ele tira o Bidu e foi colocou o esperto, Hugo. não foi lá no jogo, já sabia que ia perder. Não queria perder pro Abel, falou, sabe o que? Eu nem vou. Nem vou, você expulso aqui. Everton Guimarães, o Palmeiras encontrou o time. Parece que sim, eu já tô nervosa.
Então, Renata, a questão eu acho que pega muito também por postura, tá? Por postura. Muda a peça? Sim. Mas a postura mudou. Mudou muito. Quem assistiu o Palmeiras contra o Corinthians na final ou nas finais e assistiu o Palmeiras contra o Corinthians no sábado, entendeu que a coisa mudou e mudou muito. Aliás, antes do jogo no sábado, eu estava batendo um papo com o Cláudio, lá da Darujo, e ele me perguntou, ele é corintiano, vamos ganhar do Palmeiras. Eu falei, Cláudio, esquece. Muito pouco provável. O Palmeiras não vai repetir a postura que teve nas finais contra o Corinthians. Então você pode esperar que vai ser cascudo para o Corinthians, e foi. E o Palmeiras fez 2, e aí 3, né, com impedimento milimétrico e tal, mas poderia ter feito 4, 5. Foi outro Palmeiras, foi outro... Aliás, o Corinthians não me assusta, porque essa oscilação do Corinthians é um problema. É impressionante como o Corinthians não consegue jogar um futebol linear. E o Palmeiras dificilmente não esfolaria o Corinthians, porque o que aconteceu nas finais do Campeonato Paulista incomodou muito o ambiente. E aí mudou peças, mudou postura e foi um chacoalhão. Ficou muito barato para o Corinthians, Renata. 3, 4, 5 era para ter sido, o Corinthians só no lucro, só com 2. Isso me lembra, será que alguém chacoalhou nos palpites por aqui do derby? Vixe. Presentinho para Ronaldo Giovanelli. Não, presentinho para mim não. Então vamos trabalhar, né? Fazer o quê? Tá ao vivo o programa. Acesso liberado. Então tá bom, vou passar. Vocês estão me esperando aqui, bebidos? Buenos dias, Renata. Buenos dias! Pode falar isso aí, buenos dias, o Ronaldão já começa a tremer. Acesso negado. Toca pra ataque, para sobre a entrada da área, pancada! Porque o Corinthians é como a gente sempre repete. Buenas noites, buenos dias, olá, que tal? Arrebenta o Corinthians. Acesso negado. Emiliano Martínez bateu pro gol! Menino, olha aqui, ó. Era a cabeça de porco, agora... É a segunda cabeça de galinha que é arremessada para dentro do campo. Evidentemente, uma provocação à principal organizada do Corinthians. Menino! Cê tá louco, Depar! Cê tá louco, Depar! Cê tá louco, Depar! E aí, Capelani, você tá fazendo algum prognóstico para esse derby? Eu tô. Aqui está um corintiano. Tem gente que não tem condições de colocar a camisa do Corinthians. O Corinthians vai tomar um pau do Palmeiras na Arena Barueri. Agora 1 pro time do Palmeiras, 0 pro Corinthians. Piqueires, a 13 de bola rolando. Não, no mínimo 2 gols de diferença. No mínimo. Pode cravar aí e me cobrar segunda-feira e tá tudo certo. Agora, com 19 minutos de bola rolando, o Palmeiras vence o Corinthians, 2-0 o Corinthians. Acertou! Aê! Costumeiramente, ele é exagerado, ele passa do ponto, é sem limites, mas ele falou uma coisa muito direta na sexta-feira. Você, Capelani, disse que seria um pau do Palmeiras. Assim! Foi dessa maneira. E acertou o Capelli. O Ronaldo não pode falar nada. Mas só tô com o título. Falar o quê? Título, valeu do título, nós ganhamos. Eu posso falar. Esse títulozinho eu não vi essa festa toda no título. Essa festa toda por causa de 3 pontinhos aí, eu não vi no título. Temporada. Aí corre atrás dos outros. Corre atrás dos outros. E ó, perdeu até o rumo de casa. Sabe nem qual que é o próximo jogo do Corinthians depois da saraivada que tomou aí no último final de semana, ó. Estamos aqui na academia de futebol. Deixa eu mostrar a galera aqui, ó. Tem torcedor do Palmeiras. Ô, galera, como é que tá o Ronaldo Giovanelli nessa manhã? Chora, Ronaldo. Depois eu pego uma bússola e entrego pra você pra reencontrar o caminho de casa. Aqui é Palmeiras, rapaz. Eu não erro. Às vezes me equivoco. Avante palestra, seremos campeões. Mas meio de semana tem jogo duro, hein, Renata? Que coisa, hein, Capelanes? Você acertou em cheio, Ronaldo. Essa você vai ter que aguentar. Não, eu vou aguentar porque a festa corintiana ela já foi a semana passada, viu? Calma que a gente vai continuar falando sobre o coisa, tá feliz da vida. Ronaldão!
O quê? O Abel Ferreira ganhou o derby. Quando ganha, ele fica feliz, tá certo ele. Mas não tem que ficar? Não, Se perde, não pode, tem que ficar feliz Ele também? pode Eu não tudo, entendo né? isso aí, Ele lá. pode tudo. Ele pode tudo. Te lascar. Ele pode tudo mesmo, ele é um dos grandes campeões do Brasil, o maior campeão como treinador do Palmeiras, então tem que respeitar mesmo. O cara amassou o Corinthians, amassou o jogo, amassou. E você fica falando que, pô, o cara Nossa, amassou. Com o Bidu, com o Mateuzinho, com o Kaká, com o Ramalho e o Hugo depois. Mas ele, amassou. E ele acertou em tudo na escalação, em tudo. Vitor Roque jogando bem, Felipe Anderson bem, Facundo bem. Eu acho que a notícia do derby pode comemorar junto com os palmeirenses. Você pode comemorar. Pegar a locomotiva e fazer assim, ó, encaixar de novo no trilho. Porque aí o Paulinho agora chegando, o Maurício também, Felipe Anderson na posição certa, tá tudo linha de treino. Isso pra Renata ficar brava. Esse é o Você tá falando isso pra Renata ficar brava. Eu não tô brava, eu tô bem você falou que o Vitor Roque vai fazer 3 gols, você falou. Porque o que acontece em relação ao Palmeiras tá tudo certo, o Abel conseguiu dar um padrão pro time muito bom, a passividade do Corinthians foi assustadora. E o técnico do Corinthians é um dos grandes responsáveis por tudo isso. Obviamente que falta uma outra peça, indiscutível, a gente não fala isso, mas ele eliminou o Corinthians de uma pré-Libertadores, montando com 3 zagueiros, o técnico do Corinthians. Montou 3 zagueiros, arrebentou o Corinthians. Num jogo que ele estava pela Sul-Americana, ele tira os 3 melhores jogadores em campo. Crise do Corinthians. Entendeu? Então eu não sei não porque estão aplaudindo o técnico do Corinthians ainda. Ele só tem errado. Ele nem foi lá. Ele só tem errado. Ele tira Bidu e coloca o Hugo pra todo mundo ver que ele quer 2 inhacaras daquele lado. Ele acertou nas finais. Ele acertou nas finais e o Paulista não quer. Se não fosse o Donelli, irmão. Vai ganhar um tempo maior. Eu sei que é muito cedo pra falar em qualquer coisa de Campeonato Brasileiro, só vai terminar lá perto do Natal mesmo, mas tem aqueles potenciais candidatos. E o Palmeiras, com esse jogo e esse tipo de atuação, ele se credencia a fazer muita coisa. O que me preocupa pra quarta-feira é melhor pedir o intervalo. É isso, torcedor do Palmeiras. Um trecho, né, pra vocês aí do debate do Jogo Aberto. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, concorda, discorda do que o pessoal falou aí no vídeo. Uma vitória muito importante do Palmeiras no final de semana. E o mais legal de tudo foi que o Palmeiras venceu e convenceu, né, jogando um bom futebol. Diferente de alguns resultados que o Palmeiras vencia, mas não convencia. No sábado foi uma atuação, né, de alto nível do Palmeiras. O torcedor ficou feliz e contente com o futebol que o Palmeiras jogou no sábado contra o Corinthians, né? Venceu com muita autoridade. Ficou até barato esse placar de 2-0. Como foi citado aí no debate, o Everton mesmo destacou isso aí, né? Podia ter sido 3, 4, 5-0 tranquilo, pelo que o Palmeiras fez, pelo que o Palmeiras jogou. Se tivesse sido mais eficiente, teria feito muito mais gols. Vitor Roque mais uma vez marcou, mas o gol foi anulado novamente, né? No jogo passado na Libertadores, ele chegou a fazer, mas o gol foi anulado também. Mais uma hora ou outra, o primeiro gol dele vai acabar saindo e essa pressão também vai sair, né? O importante foi que o Palmeiras jogou muito bem, tanto coletivamente como individualmente, né? Alguns jogadores, taticamente também, a gente vê o Palmeiras melhorando, o Abel Ferreira conseguindo achar o time, e isso é o que importa para a sequência da temporada e dos próximos jogos, né? O Palmeiras aos poucos vai conseguindo se reencontrar, jogar aquele bom futebol. Isso deixa o torcedor confiante para a sequência da temporada de 2025, né? O Paulinho foi a notícia boa também, né? O Paulinho jogando, deu para ver ali que vai ser muito importante, né? O Paulinho vai ser um jogador muito importante para esse time, ainda um pouco fora de ritmo, mas é natural, aos poucos ele vai voltando, vai se entrosando. E a tendência é esse time evoluir a cada jogo, a cada partida. Valeu, galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.